Antes do tema proposto para hoje, eu gostaria de fazer um registro e prestar uma homenagem à gente do Paraná, senador Requião. Tive a oportunidade, nesse final de semana, de me reencontrar com o interior do Estado, em duas regiões diferentes, na cidade de Sertanópolis, próxima de Londrina, na Fazenda Cachoeira, coincidência do nome, mas nada a ver, na Fazenda Cachoeira, onde tivemos um leilão de gado Nelore e pudemos conversar com muita gente, com pecuaristas, enfim, com a gente que produz no interior desse país. E depois no oeste do estado, passando por Foz do Iguaçu, onde tive a oportunidade, com o prefeito Paulo McDonald, de visitar o hospital municipal e comprovar que é possível oferecer saúde pública de qualidade à população, quando há competência, eficiência e boa aplicação dos recursos públicos. Tive a oportunidade de conversar com funcionários do hospital, com pessoas internadas no hospital, com parentes dos doentes, para conferir a excelência do tratamento oferecido no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. E depois, ao lado de um grande prefeito, o prefeito de Toledo, José Schiavinato, sem dúvida um dos mais competentes prefeitos do atual safra em todo o país, uma cidade que é modelo, a cidade de Toledo. Fomos a Novo Sarandi participar de uma festa típica da região, que é o leitão Sarandi, o leitão assado, podendo manter esse contato com pessoas simples, com pessoas humildes, que fazem do Paraná um estado competente na agricultura. Extraordinariamente competente, senador Pedro Simão, a exemplo do que é o seu Rio Grande do Sul. Mas quem tem a oportunidade de sobrevoar baixo as regiões diferentes do Paraná, mas neste caso o oeste do estado, fica encantado com a beleza do que se faz no interior, com o verde que resplandece num primeiro momento para depois transformar em frutos o esforço do agricultor, que lança semente e corre o risco muitas vezes das intempéries, mas produz. E olha, e preserva o meio ambiente. Sobrevoar baixo, especialmente essa região do Paraná, é ver florestas à margem dos rios, é ver os rios com água limpa, é ver lagoas, algumas cachoeiras mais limpas. Enfim, é o espetáculo fascinante da agricultura do interior desse país, que resplandece sobretudo no meu estado, e por isso a minha homenagem. A minha homenagem a Novo Sarandi, a linha São Pedro, com especial carinho, porque exatamente, senador Vital do Rego, um fato inédito na minha trajetória política que muito me honrou. Eu obtive 100% dos votos nesta localidade. 100%, unanimidade, portanto, e isso certamente é uma honra para qualquer político, e é por essa razão, para a manifestação dessa gratidão que fui ao Novo Sarandi, homenageio o Odair Macari, que foi o organizador deste grande evento que reuniu milhares de pessoas de muitas localidades do Paraná e do Mato Grosso e até de outros estados. Enfim, a homenagem que eu gostaria de prestar no início desse meu pronunciamento, para passar, antes eu concedo ao senador Requião, que conhece bem essa região. Senador Álvaro Dias, a grande reclamação no Paraná
se refere a uma certa paralisia do governo. O que não interessa ao Estado e não interessa a nós, que estamos aqui como senadores para colaborar com o desenvolvimento do Estado. Mas esse é um outro assunto. O que me leva a partilhar é uma curiosidade. Vossa Excelência lembra e conhece bem um ex-correligionário seu, o ex-deputado federal Gustavo Frutti, e ex-correligionário meu, que saiu do nosso velho MDB de guerra quando nós resolvemos fazer uma coligação para a Prefeitura Municipal com o PT. Ele se retirou do partido e apoiou o PSDB e, posteriormente, entrou no PSDB. E ele foi, ou teve um destaque extraordinário aqui no Congresso, na CPI dos Correios, quando ele atacava com extraordinária dureza o PT, os principais quadros do PT e o Lula. Chamava o Partido dos Trabalhadores de quadrilha, chamava o Lula à responsabilidade por tudo que acontecia no país. Para ele, o Lula era o chefe de uma quadrilha petista responsável por todos os malfeitos do Brasil. Mas, de repente, não mais que de repente, esse rapaz sai do PSDB, como já havia saído antes do PMDB, por não ter conseguido apoio para ser candidato a prefeito da capital do Paraná, e entra no PDT. E agora está realizando uma aliança com o PT que pretende apoiá-lo. Eu acho isso um paradoxo, uma coisa extraordinariamente estranha. E eu acredito que o mínimo que eu podia esperar era que o PT aplicasse ao rapaz o código canônico. Porque todo mundo pode se arrepender e merece uma outra oportunidade. Mas o código canônico tem que ser aplicado. Em primeiro lugar, o arrependimento. Depois a confissão. Em seguida, a penitência e só então o perdão. Não acho que as pessoas tenham um compromisso com uma posição de forma definitiva, mas as denúncias foram muito sérias. E eu tive a notícia hoje, essas notícias que circulam pelos corredores do Congresso Nacional, que o partido que Vossa Excelência lidera aqui no Senado, o PSDB, iria na CPI que nós vamos instalar, logo na abertura, convocar o ex-deputado Gustavo Frutti para dar consequência às pesadas acusações que fez contra o PT, que agora lhe apoia. Aquele PT da nossa amiga Gleisi e do Paulo Bernardo, lá no Paraná. Eu queria que Vossa Excelência me dissesse se existe alguma procedência e se há a possibilidade desse rapaz ser convocado logo no início para infirmar ou afirmar tudo aquilo que dizia e que ele abriu um espaço extraordinário na mídia brasileira. Ele foi para o Jornal Nacional batendo no PT, ele foi para o programa do Jô Soares, ele foi para os programas do SBT e ele assumiu um espaço significativo na oposição e na agressão ao Partido dos Trabalhadores, que agora decidiu numa convenção de ontem que deve apoiá-lo. 57% dos votos da convenção contra 43% do não. Apoiá-lo para a Prefeitura Municipal, sem que ele tenha explicado ainda se desistiu e por que desistiu, sem que ele tenha dito que o que ele dizia aqui a respeito do Lula e dos companheiros petistas era uma leviandade, era uma falsidade, que ele se arrepende disso e que daqui para frente ele é um lulista desde criancinha, apaixonado pelo PT e vai tentar administrar a cidade de Curitiba numa parceria com o partido sobre o qual ele conseguiu ampliar a sua popularidade no Paraná e no Brasil. Existe a possibilidade concreta deste jovem ex-deputado ser chamado aqui para afirmar ou infirmar tudo o que disse a respeito do Partido dos Trabalhadores? Bem, senhor... Eu só posso dizer uma coisa. Senador Pedro Simão? Eu só posso dizer uma coisa, meu amigo Requião e a Vossa Excelência. Eu lamento muito que ele tenha saído do MDB. Era um dos grandes quadros que nós tínhamos no MDB e que bom se ele tivesse ficado no MDB. Muito obrigado, senador Pedro Simão. Quem conhece o senador Requião sabe que ele traz, neste aparte, a dose de ironia que o caracteriza sempre.
em qualquer circunstância. É evidente que o PSDB não vai convocar Gustavo Fruit para esta CPI. Para esta CPI nós queremos convocar o Carlinhos Cachoeira e os seus coadjuvantes. Nada a ver com a presença de Gustavo Fruit no processo eleitoral de Curitiba. Essa questão certamente será debatida lá, durante a campanha eleitoral. Como disse o senador Pedro Simão, todos nós sempre tivemos um grande respeito pela figura humana e de político exemplar. Sempre tivemos o maior respeito pelo Gustavo Fruit e eu, particularmente, tenho que respeitar a decisão que adotou para prosseguir na sua trajetória política, mas reconheço que o senador Requião tem o direito também de fazer as suas ilações e, obviamente, debater esse tema durante a campanha eleitoral na capital do Paraná. Da minha parte, eu gostaria de aproveitar o tempo que me resta para fazer outros registros que considero importantes nesse momento. Quero assumir aqui, então, um compromisso. Se a liderança do PMDB me conceder a honra de participar dessa CPI, a iniciativa de convocar o Gustavo Fruit para afirmar ou infirmar tudo o que disse do Lula e do PT será minha. Acho que vai ser difícil você assistir para a CPI. Você não tem espírito. Agora, eu gostaria que o governo e os seus correligionários, de qualquer forma, nos permitissem a convocação também daqueles que se envolveram nos escândalos do Mensalão. Sobre o Cachoeira, o senador Requião quer trazer a ver. o Gustavo Fruit para reafirmar as denúncias. E nós poderíamos trazer, então, aqueles que não foram alcançados pela denúncia do Procurador-Geral da República, mas que podem ser alcançados se nós aprofundarmos as investigações em relação ao escândalo do Mensalão. Seria oportuno se nós pudéssemos realmente fazer essas convocações. Mas eu espero que Vossa Excelência seja um integrante dessa CPI, senador Requião. Senador Álvaro Dias, que o senador Pedro Simão também seja. Que nós só para que Vossa Excelência recorde esta comigo. CPI com a maior responsabilidade e a presença de senadores experientes, dispostos ao enfrentamento, é fundamental para que ela não seja uma decepção. Por isso eu gostaria que o PMDB indicasse, sim, o senador Requião e o senador Pedro Simão para esta CPI. Só como uma recordação, esse Cachoeira tinha alguma coisa a ver com o Paraná. Se bem me lembro, no governo que tentou liberar o jogo e o bingo, que tanto combatemos, ele era sócio de um grupo ligado ao governo, que ocupava cargos importantes, secretaria, se não me engano, num tal de Totobola. E nos bingos abertos à revelia da lei federal. Então, existe algum interesse, e havia vinculações suprapartidárias, porque este Cachoeira montou uma base, uma coligação fantástica, da qual talvez nenhum partido brasileiro tenha escapado. Portanto, é importante a presença de Vossa Excelência nessa CPI. Espero que o líder Renan Calheiros o designe para que possa, inclusive, convocar e trazer ao debate e à investigação esses fatos referentes ao nosso Estado, ao Estado do Paraná. Tenho certeza que, e se Vossa Excelência não integrar esta CPI, eu aceito a sua colaboração e serei, neste caso, seu porta-voz para investigar esses fatos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro positivo. Há alguns dias nós encaminhamos representação à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, solicitando a instauração dos procedimentos para a investigação de mais um escândalo que envolve o Ministério da Pesca, com o superfaturamento de 28 lanchas que foram, inclusive, abandonadas no litoral brasileiro. A TV Bandeirantes, em competente reportagem do jornalista Fábio Panuso, recentemente,
mostrou a imagem destas lanchas, algumas delas já enferrujadas, no litoral de Santa Catarina e outros pontos do nosso país. O registro positivo é que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República determinou a instauração dos procedimentos para a necessária investigação. E nós esperamos que essa investigação, na esteira do que tem já desenvolvido o Tribunal de Contas da União, possa apurar os fatos com a imparcialidade necessária. O Tribunal de Contas constata um superfaturamento de mais de um milhão de reais na aquisição dessas lanchas, aponta outras irregularidades, pagamentos por serviços não prestados, etc. E já está na fase de tomada de conta especial para ouvir as pessoas responsáveis por esta operação danosa ao erário público. Aguardamos, portanto, os procedimentos que serão adotados pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República para a análise do que deveremos fazer a posteriori. Se houver necessidade, uma representação ao Procurador-Geral da República. Mas, depositando confiança desta feita, e reitero a confiança já manifesta aqui há alguns dias, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, nesta investigação. Mas eu gostaria de lamentar um fato, um registro positivo, e a lamentação de um fato. Essa matéria da Folha de São Paulo é preocupante. O título é: Lula e petistas aumentam pressões sobre STF pelo mensalão. E aí diz, a matéria é da Kátia Seabra, do Felipe Seligman, da Natuza Neri. A matéria diz que, sob a supervisão do ex-presidente Lula, integrantes do PT se lançam numa ofensiva para aumentar a pressão sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que julgarão o processo do mensalão. O medo dos petistas, estou lendo a matéria, é de que os ministros do tribunal sucumbam a pressões da opinião pública no ano eleitoral. Eu não acredito que os ministros do Supremo sucumbirão. O mesmo movimento tenta convencer o Supremo de que o julgamento não deve acontecer neste ano. Um dos petistas que participam da ofensiva disse à Folha que fez chegar a integrantes do Supremo a avaliação de que não há provas suficientes para a condenação do ex-ministro José Dirceu e do ex-presidente do PT, José Genuíno. Segundo a Folha apurou, Lula já afirmou, ao menos a 2 ex-ministros de seu governo, que não gostaria que o julgamento ocorresse neste ano, por temer prejuízos aos candidatos que apoiará nas eleições municipais. Dos 11 integrantes do Supremo, 6 foram nomeados por Lula. São, portanto, crescentes as pressões sobre o Supremo Tribunal Federal. Aos que afirmam, inclusive, que a iniciativa do líder do PT de propor a CPI Cachoeira teve por objetivo desviar o foco, para que as atenções da sociedade não se voltem para esse julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal. E nós esperamos que esta comissão parlamentar de inquérito não seja utilizada com esse objetivo. Ela tem a sua importância. Espero que ela sirva, inclusive, para motivar os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao invés de ser um instrumento a desviar o foco. Eu gostaria, antes de concluir, senhor presidente, dizer que qualquer tentativa de pressão merece repúdio e caracteriza uma interferência mais que indevida. A independência do magistrado deve se sobrepor a todo e qualquer tentativa de influenciar decisões. A propósito, como afirma importante jurista, da dignidade do juiz depende a dignidade do direito. O direito valerá em um país, em um momento histórico determinado, o que valham os juízes como homens. No dia em que os juízes têm medo
nenhum cidadão pode dormir tranquilo, diz Eduardo Couchuri. Como registram os doutrinadores, o juiz, no seu juízo, não tem amigos, nem inimigos, nem superiores, nem subordinados. Tem, isso sim, de buscar o justo, aplicando a norma. O que se almeja na decisão judicial é a satisfação de interesses individuais lesados pelo Estado ou por outro indivíduo. E nós esperamos que esse julgamento histórico possa revitalizar as esperanças do povo brasileiro de que é possível derrotar a impunidade neste país. E nós depositamos a nossa confiança no Supremo Tribunal.